Paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Vamos orar para dar início mais a um culto no nosso ministério. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos abençoou. Eu creio que os que estão assistindo esta live vão estar conosco, Senhor, e estão abençoados também, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, sê conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dizer como o nosso Senhor é grande, declarar a grandeza do nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
poderoso, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor do que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu grande amor que liberta o meu ser, a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão glória e vontade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Este lugar é todo seu, Senhor. E você que está aí ouvindo este louvor, você pode declarar comigo aqui agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa inundar este lugar e possa inundar aí onde você está. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado, de nessa terça-feira sentarmos para estudar a palavra de Deus. Se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia, pegue aí um caderninho para anotação, caneta. Vamos continuar estudando a carta aos Romanos. Hoje, especificamente, vamos estudar a carta aos Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25. Deus tem falado com a gente através dessa passagem, e é importante que a gente dê ao Senhor essa atenção, deixe o Senhor falar ao nosso coração, para que sejamos convencidos, convertidos, transformados, santificados e avivados pelo poder do Evangelho. Todas as vezes que nós queremos conhecer a graça de Deus, a sua palavra é a fonte inesgotável que nos transmite conhecimento, e nós temos a abundante presença do Espírito Santo, que nos leva a compreender esse Evangelho. E é assim que nós nos portamos hoje, na dependência do Espírito Santo, para que Ele transmita essa verdade a nós, e essa verdade prospere em nós, fazendo com que venhamos nos converter ao Senhor da maneira que lhe agrade. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1, do versículo 18 a seguir, porque a última aula nossa ficamos focados nos versículos de número 16 e 17. A aula anterior, o final da aula anterior, falou muito claramente sobre a justiça revelada de Deus. E a justiça revelada de Deus, ela foi através de Cristo. A justiça de Deus se cumpre em Cristo, para que nós fôssemos agora imputados correto, homens e mulheres com coração reto, transformado e santificado pelo Senhor. O que não é diferente nesse dia. Nós vamos agora entender então algumas questões relacionadas à justiça de Deus, que só é aceita, que só é de fato confirmada pela fé. E eu queria começar aqui hoje com os irmãos, para quem está acompanhando a lição no livro. Hoje nós estamos no capítulo 2, o Evangelho, os pecadores necessitam do Evangelho. Vamos lá, então a pergunta que eu quero fazer hoje é a seguinte: por que o justo tem de viver pela fé? Primeira coisa, por que o justo tem de viver pela fé? Primeira pergunta. A segunda, por que uma justiça recebida é o único modo de estarmos em uma situação sem pendências diante de Deus? Porque uma justiça recebida é o único modo de estarmos em uma situação sem pendências com Deus. É necessário a gente compreender essa verdade, e o apóstolo Paulo vai buscar trazer o entendimento dessa verdade, agora, do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, do versículo 20. Então, as próximas terças-feiras, além dessa, nós ainda estudaremos a respeito de por que a justiça de Deus, agora, ela é recebida, para que a gente não tenha mais pendência com Deus, e por que o justo tem de viver pela fé. Deus nos deu essa justiça, porque em primeiro lugar, seria impossível nós conquistarmos. Seria impossível nós conseguirmos fazer alguma coisa para merecer essa justiça ou para obter. Nós não teríamos essa capacidade. Então Deus, Ele nos dá a justiça através de Cristo. Isso é importante, irmãos, porque vai revelar agora o lado obscuro da humanidade, o lado pecador dos homens, e principalmente do versículo 18 a seguir, Deus trata muito isso com a gente, quem de fato nós somos para alcançar em Cristo essa justiça. É interessante também que ao mesmo tempo que esse contexto vai revelar o lado obscuro dos homens, esse contexto também vai revelar
a grandeza, a luz do Evangelho de Deus, que vem e brilha dentro do nosso interior. Esse Evangelho é o Evangelho da graça, é a boa notícia que nos foi transmitida através de Jesus. Pois bem, abra sua Bíblia. Romanos 1:18 começa dizendo: pois, primeira coisa que a gente vê aí, não é? Pois, o que esse pois está tentando retratar? Paulo está mostrando que é necessário, não pela simples razão do ser humano, não porque faz a gente feliz, o Evangelho somente faz a gente feliz, mas porque existe algo a ser revelado para que a justiça de Deus seja validada na vida do cristão. E sabe por que a justiça foi revelada? Ele diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Aí começa a revelação de por que precisamos dessa justiça. Por quê? Porque a ira de Deus é revelada contra duas coisas importantes que nós vamos guardar no nosso coração. É importante a gente entender que a confiança, a alegria e a paixão pelo Evangelho, elas repousam sobre a premissa de que todos os seres humanos encontram, longe do Evangelho, somente a ira de Deus. Por mais que a pessoa se manifeste confiante, que tenha uma expectativa de alegria, até um certo interesse pelo Evangelho, se ele ainda não viveu a justiça de Deus, o que se desencadeia sobre a vida dele é a ira de Deus. Mas o Evangelho vem trazendo boa notícia, que quando a gente recebe a justiça de Deus, agora a ira de Deus já não repousa sobre nós, porque ela foi executada sobre o Filho ali no madeiro. Se nós não compreendemos a ira de Deus, igreja, irmãos que nos assistem, se nós não compreendemos a ira de Deus ou não crê nela, o Evangelho não nos empolgará, nem nos comoverá, nem investirá o poder que ele tem sobre a nossa vida. Está entendendo por que a justiça tem que estar atrelada à fé? E é por isso que Paulo, quando escreve o verso 17 da carta aos Romanos, ele diz a verdade: mas o justo viverá da fé. É importante a gente guardar isso. Agora vamos entender outra coisa. A ira de Deus, ela é justa, correta e é uma realidade no presente, não é para o futuro. Porque às vezes quando a gente olha para a ira de Deus, nós entendemos que isso vai ser algo que vai ser revelado ainda. Não. Olha só, vamos continuar ainda no versículo 18. Pois a ira de Deus se revela. Não está dizendo que ela vai se revelar ou se revelou. Ela se revela, é tempo presente. É possível contemplar a ira de Deus agora, hoje. Isso vai nos sugerir duas questões que eu gostaria que você também tomasse nota. Primeiro, por que ela se revela? Por que a ira de Deus se revela? Segundo, como a ira de Deus se revela? Essas duas perguntas vão ser importantes para a gente contextualizar o restante do versículo. Vamos lá então. O que atrai a ira de Deus é duas coisas. Primeiro, impiedade e justiça. Volta no versículo. Você vai encontrá-la dizendo: pois a ira de Deus se revela, tempo atual, do céu contra toda impiedade e injustiça. Então o que atrai a ira de Deus? Impiedade e injustiça. A primeira, a impiedade, ela vai falar do desprezo que os seres humanos têm pelos direitos de Deus. Da destruição da nossa relação vertical com Ele. Os homens desprezam ter intimidade com Deus, ter interesse pelo Deus da verdade. Agora a segunda, que é a injustiça, ela vai se referir ao desprezo que os seres humanos têm pelo direito do outro, pelos direitos do ser humano. E quais são os direitos que todo ser humano tem? Amor, verdade e justiça. Todo ser humano deveria ter, ou deveria desfrutar desses direitos: amor, verdade e justiça. O problema é que a injustiça vem e ela agora cria uma inimizade, ela cria uma cisão entre os relacionamentos.
E vem destruir os relacionamentos agora horizontais. E esses relacionamentos, quer seja família, agora no dia 15 de maio, celebramos o Dia da Família, pode ser que a cisão possa estar acontecendo nos relacionamentos horizontais, na família, nos familiares, no rol social de amigos, colegas de trabalho, colegas da sociedade. A gente precisa estar atento, porque o Evangelho abre os nossos olhos para que vivamos a verdade de forma expressiva e prática. Então, duas coisas, impiedade e injustiça. Impiedade fala do homem para com Deus, porque despreza conhecê-lo, e a injustiça fala dos homens para com os homens, quando se negligencia o direito do outro, o direito ao amor, o direito à verdade e o direito à justiça. Então, os dois relacionamentos estão agora completamente comprometidos. Isso tem a ver com o que o próprio Cristo diz em Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 31, que convém a gente ler. Isso representa uma ruptura com o que Jesus manifestou. O que Jesus fala a respeito dessas duas relações? Do homem para com Deus e do homem para com o outro. Vamos ler? Marcos capítulo 12, versículo 29 ao versículo 31. Nós vamos encontrar essa palavra dizendo assim: respondeu Jesus, quando lhe indagaram a respeito do mandamento: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E aí ele dá a instrução: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Olha a instrução de Jesus. Relacionamento vertical. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Isso quer dizer que agora, quando é que se revela a ira de Deus? Quando o nosso relacionamento dele está comprometido através da impiedade, ou quando o nosso relacionamento com o próximo está comprometido através da injustiça. Guarda isso. Nós não podemos responsabilizar o outro. Nós não podemos transferir a culpa para o outro. Nós precisamos assumir a nossa condição. E olha, Paulo, de imediato, ele antevê a objeção da ignorância das pessoas. Vou fazer uma pergunta: como Deus pode responsabilizar alguém por não conhecer um Deus de quem nunca ouviu falar? Talvez você justifique dessa forma. Eu não posso ser considerado pecador pela prática da impiedade e da injustiça, porque eu não conhecia Deus, eu não sei quem é Deus. Mas na verdade, ninguém é ignorante a respeito de Deus, porque todos conhecem a verdade, mas fazem o seguinte: despreza, ignora, cancela a verdade, extingue, elimina, corta da vida a verdade. E a verdade, qual verdade é essa? A verdade que Deus é o Senhor. Vamos ver algo aqui importante no versículo 21? Olha o que o versículo 21 da carta aos Romanos, no capítulo 1, vai trazer como entendimento a nós. Olha só, versículo 21. Depois nós vamos voltar nos anteriores. Versículo 21 diz assim: porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. O que é que Paulo está dizendo? Todos os homens não podem refutar que existe Deus. Dos exemplos mais claros e simplistas é agora o fato de estarmos respirando. Quem nos concedeu essa capacidade? Quem nos deu fôlego? Quem construiu o homem com toda a complexidade, onde o oxigênio entra pelas narinas, mas é capaz de trazer condições de vida a todos os órgãos vitais do corpo? Não é complexo? Alguém está no controle dessa situação, trazendo vida e fazendo com que a gente permaneça vivo dentro do propósito. Eu queria caminhar com você dentro desse contexto ainda de que todos os homens conhecem a Deus de alguma forma, caminhando pelos Salmos. Salmo 19, vamos ver? Salmo 19. Salmo 19, do verso 1 ao verso 6, vai trazer esse entendimento de que todos os homens não tem como refutar que conhecem a Deus. Vamos dizer? Vamos ver?
Olha o que diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Como é que um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói? Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A Bíblia está revelando que tudo ao entorno, tudo diante dos nossos olhos, revela o Criador. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que os homens, os seres humanos em todas as partes, em todos os tempos, têm conhecimento, têm conhecido a Deus. E conhece por quê? Porque Deus é manifesto entre eles. De que forma? Desde a criação do mundo. Ei, vamos voltar agora para o versículo 19 e o versículo 20 para nós entendermos em Romanos. Vamos ver o que Deus vai dizer. Versículo 19 e versículo 20 de Romanos. Ele diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Quando? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Se você está nos assistindo hoje, e você nunca ouviu a respeito do Evangelho, mas você sabe que existe alguém que mantém todas as coisas sob controle. E eu quero te apresentar hoje este Deus verdadeiro, que criou o homem de propósito e com um propósito definido, para que ele pudesse desfrutar da grandeza e se conectar com ele através do Filho, que é Jesus Cristo. A justiça de Deus revelada. A criação nos mostra que há um Deus. E esse Deus, ele é eterno, ele tem poder e ele é divino. Todos nós sabemos, independente do que dizemos a nós mesmos, que existe um Criador de quem somos dependentes por completo e a quem devemos fazer o quê? Prestar contas. Essa é a realidade que nos apresenta o apóstolo Paulo na palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Nós dependemos claramente dele, porque não podemos aumentar um dia de vida, não podemos de forma alguma aumentar a nossa estatura, nós não sabemos ainda nem quantos fios de cabelo tem na cabeça. E em Mateus nós vamos encontrar que ele sabe. Sabe quando a folha vai cair da árvore. Irmão, se nós fôssemos entrar aqui, gente, no que Deus é capaz de realizar e na sua grandeza, dentro dessa complexidade que é a vida, queridos, seria muitas coisas que nós poderíamos aqui tratar e trazer à tona. Mas importa que todos nós não temos como refutar que alguém planejou, criou e sustenta o universo. E esse alguém é Deus. Não podemos saber tudo sobre Deus só com base na criação dele. Se você quiser adorar a Deus só olhando para a criação, você vai isentar algumas coisas que são importantes, como o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas se você quiser conhecê-lo, além do que a gente consegue ver, que está ao nosso entorno, é importante a gente começar a conhecer o Filho, porque o Filho revela quem é o Pai. O Filho revela a capacidade do Pai. É importante a gente não apenas deduzir, olhando para a criação. Porque se nós deduzirmos olhando para a criação, logo, nós vamos suprimir a verdade. Vamos tratar com meias verdades o relacionamento do homem com Deus, como eu já disse em aulas anteriores, quando declaramos todos os caminhos levam a Deus. É interessante nós dizermos o seguinte, isso é uma das coisas que a contracultura ensina, né? Tratar as coisas em relação a Deus como meias verdades. Mas o seguinte, os cristãos, a quem o Espírito de Deus tem mostrado a verdade sobre o Criador, costuma ser acusado de serem reprimidos, de não serem autênticos
ou de não se abrirem para o mundo como de fato é. Mas Paulo diz naturalmente, todos nós, independente de ser cristão ou não, somos reprimidos enquanto sufocarmos a verdade de que existe um Deus Criador. Pois enquanto nós suprimimos essa verdade, jamais compreenderemos quem somos e por que o mundo é como é. Se nós não conhecemos o Deus Criador, se nós não conhecemos o Filho, a qual se revela a justiça de Deus, nós seremos reprimidos porque não viveremos a totalidade do propósito que Ele estabeleceu para nós. Nós nem saberemos porque o mundo é como é, e nem saberemos ou compreenderemos quem nós somos de verdade. O que reprime não é o reconhecimento do direito do Criador de ser o governante, não. É a autossupressão. O que é isso? A negação da verdade. De se viver negando o tempo inteiro que o Senhor é Deus. Que Ele é o único caminho. Que Ele é a única fonte inesgotável de alegria e principalmente salvação. Vamos continuar? Quando nós olhamos para o versículo 21, no finalzinho dele nós vamos encontrar Paulo escrevendo: esses homens são indesculpáveis. É assim que você encontra aí no versículo 21? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Está dizendo dessa forma. E ele diz que esses homens são indesculpáveis. Perdão, é o verso 20, por gentileza. Versículo 20. Ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E aí ele expressa, de forma que tais homens são indesculpáveis. Todo ser humano conhece a Deus, mas quando não o glorifica, nem lhe dá graça, o que acontece? A ira de Deus vem como resposta ao nosso mau comportamento, à nossa ótica distorcida, à nossa impiedade. É interessante que quando nós nos tornamos alguém contrário ao propósito de Deus, nós esquecemos de agradecer a Deus, já percebeu? Quando nós nos tornamos independentes, a nossa atitude é que, como todas as coisas, fosse fruto do nosso próprio esforço e da nossa própria capacidade. Eu não fico doente porque eu me esforço, eu me cuido, e isso basta. Eu tenho sucesso na vida porque eu estudei, eu corri atrás, eu me preparei, eu graduei, pós-graduei, me especializei. Parece que tudo é fruto, é obra do próprio esforço. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é claramente evidência da independência do homem que age impiedosamente a respeito de Deus. Mas Paulo sustenta que nós somos plagiadores. Quando? Pegamos o que Deus fez e damos a entender que é obra nossa. Não reconhecemos a nossa dependência de quem nos criou, mas alegamos ser independentes dentro do que nós acabamos de falar. Preferimos a ilusão de que podemos dar as cartas e decidir o que é certo ou errado, em vez de dar a realidade de quem é o verdadeiro Criador, de quem de fato sustenta a nossa vida e tudo que está à nossa volta. Não somos gratos porque não aceitamos que Ele fez em nosso favor e diante dos nossos olhos. O que acontece quando as pessoas se recusam a reconhecer Deus e dele depender como Deus? Já parou para pensar nisso? O que acontece quando nós manifestamos a nossa impiedade e a nossa injustiça? Lembrando que a impiedade está relacionada ao nosso relacionamento vertical e a injustiça ao nosso relacionamento horizontal. Uma das coisas que acontece é que a gente não para de adorar. Sabia? Se nós nos tornarmos impiedosos e injustos, mesmo assim, nós não paramos de adorar. Agora depende de quem nós estamos adorando.
porque nesse contexto vai mudar o alvo da nossa adoração. Quando reconhecemos a paternidade, a filiação dos homens para com Deus através de Cristo, temos o resgate da identidade e adoramos somente a Deus. Mas quando somos injustos e impiedosos, nós mudamos o foco. Passamos a adorar a qualquer outra coisa. Paulo diz no versículo 23, ainda em Romanos capítulo 1, vamos ver? Olha o que ele diz. E substituíram ou trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem não para de adorar enquanto ele está na prática do pecado, ele só muda, ele deixa de adorar a Deus, porque não se adora a Deus estando em pecado, e passa a adorar a qualquer outra coisa. Paulo é claro em dizer que houve uma substituição. E olha, nós vamos ver de novo essa substituição no versículo 25, no versículo 26 e de maneira bem implícita no versículo 27. Em vez da gente adorar o verdadeiro Deus, nós, porque precisamos nos incluir nessa verdade, passamos a adorar e servir as criaturas no lugar do Criador. Temos de adorar alguma coisa, há essa necessidade. Por quê? Porque nós fomos criados para adorar a Deus. E se nós não estamos adorando a Ele, estamos adorando qualquer outra coisa. Portanto, se o rejeitarmos, adoraremos outra coisa, porque nós somos criaturas télicas. O que é isso? Pessoas com um propósito. Temos de viver para alguma coisa. Por isso que aqui defende a tese que ninguém veio a esse mundo por acaso. Eu sou fruto do acaso. Há um Deus que rege todas as coisas, e tudo o que acontece está sobre o seu governo, sobre a sua vontade específica e sobre a sua vontade permissiva. Nunca se esqueça disso. Bom, vamos seguir. Se a gente adora alguma coisa, quando estamos na desobediência e na prática do pecado, isso vai agora prender algumas coisas em nós. Primeiro, vai prender a nossa imaginação. Porque nós somos fruto do que acreditamos. Nós somos fruto da nossa fé, do que a gente pensa, do que a gente idealiza dentro do nosso coração. Segundo, vai prender a nossa lealdade. Porque lealdade tem a ver com predisposição e convicção. Ou seja, o nosso local de descanso, da nossa esperança, das mais profundas expectativas para a qual nos voltamos, de modo a aquietar os nossos temores mais intensos, vai estar comprometido quando a nossa adoração está distorcida. Quando a nossa adoração não é o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas e expressa isso de forma clara nas coisas que vemos. Seja o que for essa coisa que nós estamos adorando, nós passamos a servi-la, sabia? Seja o que for que tomou o lugar de Deus, vai tomar agora o lugar do nosso serviço. Vai ser alvo das nossas práticas, das nossas expectativas. E deixa eu trazer aqui algo prático. Nunca coloca Deus na expectativa do fim. Sempre convida Deus para caminhar com você dia após dia, porque o bom da vida com Deus é experimentá-lo na dinâmica da vida, no dia a dia. Nós passamos a ser e a dar o que de mais fundamental é em nós. Aquilo que nós não conseguimos viver sem, que nos define, que valida tudo o que nós fazemos, passa a ser agora disponível aquilo que nós adoramos. Gente, Deus criou o mundo, e em Gênesis 1:31 ele vai declarar claramente: tudo era muito bom. Todas as coisas criadas por Deus são boas em si mesmo. O problema surge quando nós devotamos a qualquer coisa criada um afeto excessivo.
o afeto supremo que só Deus merece e tem direito, sabe o que nós fazemos? Nós começamos a dar a outras coisas que foram criadas por Ele. É aí que o homem deixa de adorar o Criador e passa a adorar as coisas criadas. Paulo está dizendo que o coração humano ama converter algo bom em um Deus. Toma cuidado. Porque às vezes nós colocamos aquilo que rouba o lugar de Deus em nós apenas relacionado ou correlacionado a coisas ruins e a coisas boas que de modo excessivo ocupa o lugar de Deus. Essa substituição em nossa adoração e serviço destrói a ordem de Deus criada. Os humanos são feitos de forma única à imagem de Deus para se relacionarem com Ele no mundo dele, e refletirem sua natureza e correção moral para o mundo. Vamos ver o que diz em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29. Está entendendo até aqui? Porque a justiça de Deus é revelada para aplacar a ira de Deus. E quando é que a ira de Deus se manifesta? Quando há impiedade e injustiça. E quando se vê impiedade e injustiça? Se vê quando os homens deixam de adorar a Deus como Criador e agora passam a adorar as criaturas, passam a adorar as coisas boas ou más que estão agora na esfera criada. Deixando agora de dar a Deus o seu lugar e de dar a Deus o reconhecimento de que Ele é quem provém salvação e quem sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Olha só o que está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29. Quando se fala do homem criado para o louvor de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Porque Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus o abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento a vocês. Deus deu ao homem a instituição do que ele deveria fazer. Porque ele era imagem e semelhança de Deus. E o único relacionamento que ele tinha que ter de adoração, de sentimento intenso, é para com Deus, para com o seu Pai. Não existe como a gente amar outras pessoas se a gente não consegue amar a Deus em primeiro lugar. A ordem vai estar invertida. Pode ser trágico. Romanos capítulo 1, versículo 23. A humanidade dá as costas para Deus e passa a se curvar às coisas criadas. Não adoramos agora aquele que é imortal, mas passamos a adorar aquilo que é feito. Em outras palavras, não adoramos ao Criador, nós adoramos a quem? A criatura. Do ponto de vista de Deus, esse é o comportamento de quem? Dos loucos. Olha o versículo 22. Dizendo-se sábios, os homens se tornaram o quê? Tornaram-se loucos. Qual é o comportamento do louco? O comportamento do louco é viver como se Deus não existisse. É desprezar o conhecimento de Deus. Mas como aconteceu isso? Versículo 21 vai trazer a resposta que nós precisamos. Versículo 21, nós vamos encontrar dizendo: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O louco conhece a Deus, mas despreza a Deus. Não lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. A fim de suprimir a verdade, de eliminar, de cortar a verdade, de que existe um Criador, as pessoas se entregam a saltos irracionais. Uma vez que a verdade fundamental acerca de Deus está agora reprimida e ignorada, a vida já não pode mais ser vivida de maneira coerente. Vejamos agora um pouquinho sobre moralidade. Se não existe um Deus com o direito de dizer o que é certo e o que é errado, como havemos de encontrar absolutos morais?
Pode ser que na nossa arrogância, na nossa opinião, a gente defina o que é certo e errado conforme a nossa cultura, os nossos valores, a nossa visão. Pode ser que na forma obscurecida do nosso entendimento, venhamos definir o que é certo e o que é errado, a moralidade, pela cultura, pelo que as pessoas dizem, pelo que a sociedade determina. Mas a gente precisa ter cuidado. Porque se a grande maioria define o que é certo e o que é errado, o que dizer da escravidão na América, o que dizer da escravidão na Europa, foram muitos que coadunaram com a escravidão, e era certo moralmente? Se a moralidade é definida pela maioria, então a escravidão tem que ser levada em pauta. Se não há um Deus, não há um lugar onde a gente localiza a autoridade que estabelece um absoluto moral, e a gente precisa. Mas ninguém vive como se não existisse certo e errado, sabia? Ninguém vive. Se você defende que a moralidade é relativa, você vai defender até que alguém que você conhece e ama seja prejudicado. Quando essa pessoa ou você mesmo for prejudicado, naquele momento, você vai precisar de parâmetros morais para defender o seu direito. Mas vamos caminhar para o final. Nós vamos entender quando é que a ira de Deus, ela é executada sobre nós. Paulo vai dizer no versículo 24, como Deus, ele revela a sua ira no presente. Vamos ver, versículo de número 24. E por isso, Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Quando é que Deus executa o seu juízo sobre a impiedade e a injustiça dos homens? Quando Ele concede o que a gente deseja. E que desejo é esse? Nós vamos estudar sobre ele daqui a pouquinho. Mas é fato entender que o juízo de Deus é executado quando Ele diz, e entregou-os ao desejo ardente de seus corações. Nós lembramos que as coisas que servimos, elas não vão nos libertar, antes elas vão nos controlar. O que adoramos define ou a nossa libertação ou a nossa escravidão. Precisamos ter, esse é o desejo, essa é a vontade do homem. E como o nosso coração foi feito para estar centrado em Deus, que é o único provedor da verdadeira satisfação e do significado da vida, as coisas não nos satisfaz. Quem criou para si os seus ídolos e os seus deuses, vai entender que aquilo que ele busca com tanta vontade, com tanto apego, quando se realiza, logo ele diz, era só isso. E vai criar uma outra expectativa, um outro desejo que vai se tornar o seu ídolo, um outro Deus a ser adorado que vai controlá-lo, e assim a vida segue. Nós sempre vamos sentir a necessidade de algo a mais, e esse algo a mais é sempre a presença de Deus em nós. Não há outra justificativa, não há outro que preencha a necessidade do homem, porque viemos dele e precisamos ter ele na nossa vida. A tragédia da humanidade é lutar por aquilo que nós poderíamos desfrutar, receber, mas nós não conseguimos porque nós mudamos, nós adoramos as coisas criadas e não o Criador. Nós suprimimos, nós deletamos, cortamos, conscienciamos a verdade que nos libertaria e nos satisfaria plenamente. Vamos estudar então esse entregou a desejos ardentes. Se você olhar na tradução da NVI, você vai entender que ela diz sobre esses desejos pecaminosos. Mas na tradução da SV, você vai encontrar desejo ardente, a eptumia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer literalmente desejo excessivo. Desejo exacerbado, um impulso, um anseio que toma conta de tudo. E isso é revelador. O principal problema do nosso coração não é tanto o desejo das coisas ruins, porque ninguém quer o que é ruim, mas o nosso desejo excessivo pelas coisas boas. O fato de convertermos coisas criadas em boas, coisas boas em deuses, que aí se torna o objeto da nossa adoração, do nosso serviço.
É a pior coisa que pode nos acontecer. É Deus ter dado para a gente, concedido para a gente, que o desejo exagerado do nosso coração seja consumado. Vamos trazer um exemplo aqui, claro. Pegue um homem que ama a sua profissão, ou pegue um ser humano que ama a sua profissão. O que ele vai fazer? Ele vai servir como aquilo que fará dele alguém. Esse impulso vai dominar a sua vida e tudo mais que tiver ao seu redor. E ainda mais se essa pessoa receber uma promoção. Essa promoção vai permitir que ela continue se achando capaz de encontrar a bênção e o desejo dele, e a satisfação do seu desejo excessivo. Ele será convencido que essa é a vida real que ele precisa, que ele almeja. Isso vai capacitar, pode até capacitá-lo a esquecer das ruínas que virão no casamento, na família, nas amizades, a fim de buscar essa satisfação, o seu Deus. Entende que os desejos podem ser bons e ruins, mas se eles são excessivos, eles se tornarão o nosso Deus. Nós o buscaremos a qualquer custo. E aí, em vez de bênção, o nosso pecado agora começa a fazer o quê? Começa a demonstrar a ruptura na estrutura do que Deus criou. O nosso pecado provoca rupturas no sentido espiritual, no sentido psicológico, social e físico. No nosso sentido espiritual, porque agora intervém na comunicação de Deus com o nosso espírito. No nosso psicológico, no nosso físico, no nosso social, porque agora vai afetar a base dos sentimentos, a sede dos sentimentos, que é a alma. E aí a grande tragédia é que nós escolhemos isso por nós mesmos. Deus permite a gente entrar pela porta que nós escolhemos. E é tão certo que nos evangelhos nós vamos encontrar lá Deus dizendo que nós podemos entrar pela porta larga e pela porta estreita, mas Ele induz, Ele aconselha, melhor dizendo, Ele aconselha a gente a entrar pela porta estreita, porque ela conduz à vida. Entenda que a porta que você escolher, que eu escolher, nós entraremos por ela e Deus permitirá. Mas existe alguma rota de fuga, algum modo de a gente voltar atrás? Porque nós vamos estudar até o capítulo 3, versículo 20, sobre por que Deus revela a sua ira. Mas se nós olharmos no versículo 25, ele vai mostrar uma pista daquilo que deveria acontecer, mas quando os homens estão embebecidos da sua sabedoria, eles se tornam loucos e eles desprezam. Sabe quando? Quando ele diz assim no finalzinho do versículo 25, que é bendito eternamente, amém. Mas vamos ler o 25 inteiro para entender. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. O Criador deveria ser o que pelos homens? Bendito. Quando? Hoje e sempre. Mas não é, porque os homens substituíram a imagem de Deus, a glória de Deus, pelas coisas criadas. A rota de fuga é parar de a gente conscienciar a verdade e louvar a Deus como Deus. Depender dEle, aceitar o seu direito de reinar sobre a nossa vida, porque o reino de Deus nos abençoa e não usurpa os nossos direitos. Desejá-lo mais do que nós desejamos as coisas que Ele criou, porque Ele é excelente. As coisas passam, mas Ele permanece. Agora, onde nós encontraremos essa motivação, a liberdade e o poder para isso? Onde a nossa mente se tornará limpa, clara, convicta? Deixa eu te dizer, nós só encontraremos isso no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a boa notícia. É nele que nós descobriremos que mesmo nós sendo ímpios, injustos, pecadores, Cristo ainda nos aceita, Cristo ainda nos ama e Cristo ainda nos abençoa. É por isso que a gente precisa passar por Cristo, andar em Cristo, viver em Cristo.
Ao compreendermos o Evangelho, essa boa notícia, e ao aceitarmos que Jesus, que o nosso Senhor é também o nosso Salvador, sabe o que vai acontecer? Nós seremos conduzidos a encontrar o verdadeiro louvor ao Criador. Porque louvor não se consiste em cantar, louvor se consiste em uma vida na cosmovisão cristã em que tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele, é para a glória dEle, porque encontramos a satisfação da vida. Como sabemos que compreendemos e recebemos o Evangelho? Como entender? Como saber? Vou terminar dizendo para você que nós só sabemos quando aquilo que nós mais almejamos agora e na eternidade é amar e louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Não pela uma obediência cega, mas pela obediência que é proveniente à fé que nós temos, que a justiça de Deus foi revelada para que a ira de Deus agora não nos entregasse aos nossos desejos excessivos. Quer ser livre? Conheça e adora ao Deus verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus, que revela o seu poder em todas as coisas criadas. Quer ser escravos? Criem para si os seus próprios deuses, baseado no seu desejo excessivo. É por isso que a oração que Jesus nos ensina, não é para que orarmos para que a nossa vontade seja feita, independente da vontade de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz, seja feita a tua vontade, no céu, assim como na terra. Nós precisamos andar conforme o padrão de Deus e não conforme os nossos padrões. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós aprendemos até hoje aqui nessa mensagem? Nós aprendemos que o Senhor revelou a sua justiça, que o Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. E nós estamos entrando agora, por que essa salvação chegou? Porque nós estávamos embebecidos, perdidos nos nossos pecados e nas nossas práticas. Mas o Pai nos amou e enviou Cristo para que os nossos olhos fossem abertos e para que nós recebêssemos graça, de graça, para viver a vida como se deve viver. Aquilo que você adora se torna ou a sua liberdade ou a sua escravidão, ou a minha liberdade ou a minha escravidão. Que Cristo seja o verdadeiro Senhor, a qual nós adoramos e entregamos verdadeiramente a nossa vida. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. E eu gostaria de convidar você a fazer isso. Nós estamos terminando essa aula. Convido você a assistir as demais aulas que virão pela frente. Romanos, ela explora o Evangelho como revelação, como a notícia da salvação de Cristo sobre nós. E é importante que a gente não fuja de entender a palavra, que nós tenhamos esse desejo, essa vontade de conhecer a Cristo. Eu quero que você não saia das terças-feiras dessa conexão, que você caminhe com a gente. Ainda virá a próxima aula em que ela vai continuar a partir do versículo 26. E olha, é um tema muito polêmico, mas é importante a gente falar sobre ele. Então não perca a próxima aula na outra terça-feira, falando ainda sobre Romanos, capítulo 1, do versículo de número 26 ao 32. Amém? Vamos louvar ao Senhor neste momento. Se você pode, se coloque de pé. Deixa a sua Bíblia, suas coisas sobre a sua mesa, sobre a escrivaninha agora. E vamos celebrar ao Senhor, porque Ele nos trouxe vida. Ele é o Senhor que deve ser reconhecido e adorado sobre nós. Amém? Vamos fazer isso. Celebramos o nome do Senhor. Aleluia. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vamos dizer a Ele? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Diz aí. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos dizer de novo? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Você pode dizer isso? O preço dos meus pecados. Vamos dizer mais uma vez? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como é bom dizer essa verdade, não é? Aleluia, glória a Deus por enviar o seu Filho, por trazer salvação aos homens. Eu quero te convidar a gente orar nesse momento. Vamos fazer isso? Nós vamos pedir ao Senhor que essa palavra promova em nós transformação, santificação. Que este conhecimento não seja apenas para ir para a galeria da capacidade intelectual de armazenar informações, não. Mas que se torne prática na nossa vida de obediência ao Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça por ter acesso a esta verdade. Nós te louvamos porque trouxe ao nosso coração a clareza, Pai, de por que a sua ira se revela por causa da impiedade e da injustiça dos homens, Pai, que trocaram a sua adoração. Ao invés do Deus Criador, as criaturas, Pai, mesmo tendo conhecido ao Senhor por tudo que fora criado, ainda assim, Senhor, desejam, Deus, por causa do seu coração obscuro, Pai, por causa das suas práticas fúteis, Deus, viver nessa loucura achando-se sábios. Pai, que o nosso coração se volte para Ti, Deus, encontrando em Ti, Deus, a satisfação plena, a salvação das nossas almas, a vida, Senhor, de acordo com aquilo que cremos, Pai, a vida de acordo com a Tua palavra, que é boa notícia aos pecadores, que nós possamos avançar no desenvolvimento, Senhor, da fé e da salvação, como Paulo escreve aos Filipenses, que haja no nosso coração esse fervor, esta alegria, esta vivência, esta experiência contigo. Senhor, sabemos que somos limitados, mas o poder do Evangelho, Pai, transcende a nossa limitação. Por isso eu peço que cada vida que teve acesso a essa palavra, Deus, seja edificado, sinta desejo de continuar centrado no Evangelho, buscando a vida simples do Evangelho, mas a vida sobrenatural, andando na fé. No nome de Jesus oramos essa noite, Pai, abençoando cada família, cada lar, os que estão assistindo, os que irão assistir depois. Põe as Tuas mãos poderosas e faça, Senhor, este conhecimento mudar a nossa mente, Deus, e criar, Senhor, a rotina que Te agrada em nosso coração, não habitual, mas ardente em desejo para a glória do Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção sobre a nação, Pai, ou sobre as nações, Pai. Pedimos a Tua misericórdia nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Pedimos o Teu consolo, Senhor, aos que estão aflitos. Pedimos, Senhor, a Tua intervenção aos que estão, Senhor, hospitalizados ou enfermos. Pedimos o Teu consolo, Pai, para os que perderam entes queridos. Pedimos a Tua graça, Senhor, e a transformação do coração das famílias, das nações, Pai, que se voltem a Ti. Hoje, Deus, se revela a nossa limitação, mas a nossa expectativa está em Ti. Continue produzindo em nós, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Continue produzindo em nós, Senhor, essa metanoia, este amor, esta vontade de conhecê-lo mais e mais, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e cremos essa noite e Te
te agradecemos por tua bondade e companhia, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Hoje, essa transmissão foi feita pelo YouTube. Eu quero que você, que não se inscreveu no canal ainda, quero pedir que você vá lá, se inscreva no canal do Ministério Arca, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que você caminhe conosco no estudo da carta aos Romanos. Aqui está a centralidade do Evangelho, a salvação de Deus revelada, quem são os homens para precisar de um Salvador, carecer um Salvador. E olha, a transformação do mundo só acontece através da transformação das pessoas. Nós precisamos ser transformados pela verdade para transformar o meio onde a gente vive. Então faça isso, acompanhe com a gente, multiplique. Todas as terças-feiras nós estamos juntos. A próxima, como eu já disse, vai acontecer no capítulo 1 ainda, do versículo 26 ao 32. Eu gostaria da sua companhia, da sua família, celebrando ao Senhor com a gente. Quinta-feira tem culto nos lares. Isso quer dizer que nós estamos convidando as famílias para tirar um tempo ao Senhor. Oração, leitura bíblica, compartilhar da vida espiritual com a família. Se você tem filhos, você vai perceber que as melhores memórias serão o tempo que você gastou falando a respeito da fé, falando a respeito do Deus que transforma o homem de dentro para fora. Faz isso. Se vocês já são adultos, melhor ainda, tire um tempo de oração. A oração é o tempo em que nós clamamos ao Senhor, revelando a Ele, dizendo a Ele da nossa dependência dEle. Então faça isso. Toda quinta-feira nós estamos nesse propósito. Se você quiser tornar outras famílias conhecidas dessa prática e incentivá-las a fazer isso, publique uma foto de você e sua família nesse tempo tão especial com a hashtag Cultuando em Família. Isso é para a gente se promover? Isso é para incentivar outras famílias a terem a prática de guardar um tempo, de separar um tempo a um culto ao Senhor junto com os teus. O primeiro lugar que acontece a igreja é em casa, e nós queremos viver isso nesse tempo que o Senhor permite essa pandemia decretada no mundo, nas nações. Nós queremos viver essa intimidade com o Pai. Eu te espero domingo às 18 horas para mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Será um tempo muito especial. Excelente continuidade de semana. Se você pode, estenda as suas mãos. Eu quero ministrar a bênção apostólica juntamente a você. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nós hoje e sempre. Dizemos amém. Deus te abençoe. Fique na paz.